de soja, por exemplo. Agora vamos pensar e falar um pouco sobre a vida. Hora da terapia filosófica. Hoje a nossa terapeuta filosófica, Jandira Bordim, que já está aqui comigo, fala sobre o tema O que achas de si mesmo? Boa tarde, Jandira. Obrigada mais uma vez por essa conversa que nos faz tão bem, né? Por que é importante fazer essa pergunta, né? O que achas de si mesmo? Porque a gente tem que pensar bastante no que é que a gente acha da gente mesmo, né? Sim, para algumas pessoas esse tópico é muito interessante, porque aquilo que a pessoa fala dela mesma, às vezes nem sempre tem a ver com ela, sabe, Fabiane? Algumas pessoas, quando vão voltar esse olhar para elas mesmas, se olhar no espelho, por muitas vezes elas se dão conta que estão muito distante daquilo que elas foram ou de sua caminhada existencial. Escolheram outros caminhos e acabaram se afastando tanto de si mesmo que as perguntas começam a ficar conflitos, às vezes existenciais, começam a acontecer por esse afastamento de si mesmo. Por isso trazer esse tópico aqui hoje, o que acha de si mesmo, e fazer esse diálogo filosófico pode ser muito interessante. A partir de do que, né? Porque claro que sozinha é mais difícil fazer, mas é importante fazer essa reflexão, né? E aí, o que a gente tem que observar, né? Você já deu algumas dicas aí, mas exemplos assim. Sim, para algumas pessoas é importante observar a sua história, a sua caminhada existencial, para depois então olhar para si mesmo. Mas muitas pessoas não têm nada a ver com olhar para si, não é importante para elas. Algumas pessoas, o que é importante às vezes é a sua família, o seu trabalho, elas não voltam esse olhar para si mesmo. E não está certo e não está errado, cada um tem o seu modo de ser no mundo, é uma característica esse tópico, o que acha de si mesmo. Então muita gente quando se olha no espelho, sim, às vezes encontra, pela sua própria história, ela está ali, está presente e consegue fazer esse diálogo. Outras pessoas, às vezes, vão se encontrar, o que elas utilizam para falar de si mesmo? Muitas pessoas utilizam, por exemplo, a sua família, o seu trabalho. Elas, quando falam delas mesmas, elas estão falando por outros meios. Que pode sim ser, por exemplo, a família. Não está errado dizer, então, eu sou a mãe da Maria Júlia, eu sou a filha da Maria José. Pode ser que para mim isso seja bom, é isso? Mais ou menos isso? Sim, cada um tem sua característica. E se isso é assim para aquela pessoa, não está errado, não. Por exemplo, Fabiane, tem pessoas que não gostam de si mesmo. E não está certo e não está errado. Se ela não se gosta, às vezes a gente não gosta de muitas coisas lá no mundo do outro, né? O que tem de errado a pessoa não gostar dela mesma? Mas aí não atrapalha a vivência ou, né, o jeito que ela encara a vida? Isso não acaba atrapalhando? Se para essa pessoa não é importante, não atrapalha. Agora olha como se para a pessoa é importante o que ela acha dela mesma e ela se sentir feia, não gostar do seu corpo. Aí ela pode sim sofrer algumas questões, sofrer alguns sintomas característicos dessa situação, característicos desse tópico. Porque se para ela é importante o que ela acha dela mesma e a beleza, a estética faz parte, e ela não gosta do seu corpo, ela pode começar a achar caminhos para mudar esse corpo, para buscar essa estética da qual ela acha o que ela denomina bonito, né? Um corpo bonito, um corpo saudável. Sim, para algumas pessoas esse tópico é bem importante. Porque a gente sempre escuta, né, Jandira, você tem que gostar de si mesmo para depois gostar dos outros. Né? Que a gente aprende isso, né? Aquela questão até que citam do avião, que você tem que se salvar para depois salvar o outro primeiro. Então, né, a gente aprende que tem que se gostar primeiro, né? Como olhar isso? Sim. No olhar filosófico. Isso, quando ele é universalizado, pode ser danoso para algumas pessoas, porque tu vai na subjetividade da pessoa, você vai o que é importante para ela. E esse se gostar, que tem que se gostar, não é bem assim. Quando você vai investigar na história de vida de uma pessoa e ela não se gosta, como eu vou impor isso a ela? Por que caminhos eu vou impor? Dizer que ela tem que se gostar. Muitas vezes uma pessoa tem que se afastar dela mesma, porque se ela não se gosta,
ela não gosta de si mesma e está em choque com as suas coisas, o afastamento pode ser muito interessante, pode ser bom, pode ser inclusive um aconselhamento, uma fala, um direcionamento para que realmente ela se mantenha longe dela. Muitas pessoas se perderam no caminho de si mesma. E isso foi muito interessante, porque ao se afastar delas mesmas, elas aprenderam muito sobre a vida. Encontraram outras situações de viver a caminhada existencial, que quando voltam para si, voltam muito mais maduras. Importante, então, parar e pensar um pouquinho. Parar e refletir sobre a vida, refletir sobre esse ponto, o que você acha de si mesmo. Algumas pessoas se afastaram e agora, depois da caminhada existencial, talvez ao longo da vida, digamos assim, a idade faz com que a pessoa volte para si. Às vezes, um momento da vida. Vamos supor uma mãe que a vida toda criou seus filhos, trabalhou e agora os filhos cresceram, foram para a faculdade, ela está mais sozinha em casa, digamos assim, ela começa a voltar e se olhar para ela mesma. Talvez com muito mais maturidade, com muito mais experiência. E aí esse olhar, ele pode ser muito generoso. Ao mesmo tempo, algumas pessoas podem ter um olhar muito equivocado sobre si mesmo e não ter generosidade com aquilo que ela é. Tá certo. Obrigada, Jandira. Eu é que agradeço. Pelas nossas reflexões de sempre. Até a próxima.